Vou sentar um pouco. Amém, né? Oh, meu Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. E a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Eu amo o Brasil. Amém. Já desde muito tempo. É por isso que nós decidimos enviar nosso filho aqui para se formar, porque nós amamos o Brasil. Até para nós termos esta graça de termos uma família sacerdotal, esses filhos eram confundidos, dizendo que eles imitam os brasileiros, escutam cassetes, é por isso que pregam assim. Mas hoje já esqueceram o cassete do Brasil, porque a imitar não é mal. Amém? Então, estamos nesta graça. Em primeiro lugar, eu estou agradecendo a Deus, seja o louvor e adoração a Ele, a nenhum outro neste mundo, nos céus e na terra e debaixo da terra. Eu sou Deus. E em segundo lugar, eu agradeço a Deus pela visão e amplitude do pastor Rogerinho para nos dar esta graça de estarmos aqui hoje, nos comunicando com a igreja e por o mundo fora, levando a mensagem do Senhor, a palavra de Deus. E o pastor Rogerinho, não é Rogerinho, é Rogerão. É Rogerão, não é pequeno, ele é grande. Grande homem de Deus. Não somente para nos dar a graça para pregarmos, mas o amor, o afeto, a entrega, o que ele faz. E eu sei que ele não fez só a nós, já faz a bastante e a muita gente. Amém? E por isso que Deus abençoe nosso pastor Rogerinho, por esta graça, para nos contemplar. E também agradeço à igreja. Eu não contemplo só o pastor Rogerinho, a todos, pelo vosso amor. O meu ombro quase que descai com os abraços. Quase que o meu ombro direito e esquerdo descai, mas eu resisto um pouco para que o ombro não caia. Pelo vosso abraço. Que Deus te abençoe. Aleluia! Eu amo muito esta igreja, esta comunidade. Eu gostaria de falar e citar o nome de cada um, mas não posso, porque não nos identificamos assim diretamente por enquanto. Amém? Talvez só conheço o nome do irmão Marcos. E talvez conheço também a deputada não, a advogada, né? Pelo testemunho que ela deu. Não conheço os nomes dos outros. Mas eu vos amo bastante. Eu amo o Brasil e amo também esta comunidade, sobretudo esta igreja, a casa de oração. Amém. E apresentando-me, eu sou o pastor Manuel Lufanquenda, pai de 8 filhos, casado com a minha esposa, Luiz Ernesto Kanga Lufanquenda, e tendo estes filhos já convertido, porque antes da conversão eu passei, quer dizer, Deus me chamou por debaixo da angústia, da perseguição, do ódio, da inveja. Se não fosse Deus, eu já teria morrido. E ali, quando nascemos os filhos, embora faleceu um, e veio os outros, então pela graça do Senhor, Deus sustentou e abençoou até aqui. E são filhos abençoados. E temos, o primeiro filho é um reverendo, tem um ministério que ele está dirigindo. O segundo é militar. E o terceiro, que é o Sadraque Manuel Lufanquenda, que é pastor de uma igreja que ele está dirigindo. Ele está comigo no centro e ele estendeu a obra estando numa congregação. E é uma congregação que está a crescer mais que o centro onde ele saiu. Se alguém quiser entrar no Instagram ou
no Facebook, é só digitar TV Jesus é. E vai encontrar o pastor Sadraque Manuel Lufankenda. Você vai conseguir achar esta graça deste pregador que imitava os brasileiros. Agora ele tem uma mensagem para todo mundo. Este ano, talvez mês que vem, vai em Londres. Sempre tem convites em vários lugares. E agora o primeiro, que é o reverendo, essa hora está nos Estados Unidos da América, pregando também a palavra numa conferência. Então, somos uma família mesmo abençoada. E o resto dos meninos, que é o Garcia, que é o penúltimo, e o Caçul também está lá em casa, que ficou para casa, mas o Garcia, que é o penúltimo. E o resto, todos estão a servir a Deus. Todos também são formados, terminando a faculdade, licenciando-se. O Garcia é engenheiro, o outro que foi em Cuba também engenheiro da geologia e mina. Então, eu não estou embaixo, estou em cima. Porque a Bíblia diz que não estarás embaixo, mas em cima. Não será cauda, mas cabeça. Então, eu dou graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e queria também mandar as minhas saudações ao meu pastor, porque eu sou ordenado em 2008 como pastor. E o meu pastor, reverendo José Troco Nunda, que é o presidente do nosso ministério, e lá nós ramificamos a obra, e eu estou no Centro Gilgal. E esse centro que temos agora, a obra de Jesus que está crescendo bastante. Um irmão, quando você estiver com uma missão para Angola, sabendo que já recebemos um pastor aqui, o filho dele está aqui no Brasil, eu vou viajar para Angola, então diga que, Garcia, eu quero viajar para Angola, dá-me o terminal do teu pai. Eu vou para lá e você vai encontrar a estes. Amém? Eu acho que pode tomar vosso assento por enquanto. E você vai ser bem recebido lá. Se nós viemos aqui também porque alguém nos recebeu. Amém? Se o Garcia não estivesse aqui, talvez estaríamos num outro lugar ou numa outra casa. Mas que a casa não é suficiente, mas a casa maior é essa aqui, que nos recebe. E lá também, para você não ficar, vou aonde? Vou me cultuar aonde? Em que igreja? Mas tem lá também um povo que adora a Deus. Você não vai ficar esquecido, não vai ficar em debandada, não vai ficar sem paradeiro. Temos um Deus que está em todo lado. Louvado seja Deus. Então, esse é o pequeno testemunho que eu podia passar, graças a Deus. E, dizendo isso, o centro também onde eu dirijo, está lá o pastor auxiliar, que é o vice, que eu deixei para lá, que é o pastor Florencio, que Deus lhe abençoa, e o resto dos cooperadores, o secretário José Sanda, o Sandro, que é o diretor da escola dominical, o líder dos jovens e todos os cooperadores, ainda lhes mando saudações nesta manhã, porque eles vão assistindo este nosso encontro aqui. Louvado seja Deus. Em especial também o Jesus onde está o filho Sadraque, o Adonai, onde está o pastor Jorge Batista. Eles estarão assistindo esse nosso encontro. E temos uma palavra para esta comunidade. Temos uma palavra para esta comunidade. Temos uma palavra para esta comunidade. Porque a palavra de Deus não cansa ninguém, mas o mundo é que cansa o homem. O mundo é que cansa o homem, mas a palavra nunca cansa ninguém, mas antes fortalece a pessoa. Existem pessoas lá no mundo que estão a resistir com a palavra de Deus, mas nós aceitamos esta palavra. E você que está aqui, não resististe, viestes, agora não desiste, permaneça aqui. Porque Deus quer que continuemos, porque o melhor é começar e terminar, do que começar e desistir. Deus não nos chama para desistirmos, mas é para continuarmos. Porque se você desistir, quando sair, é a hora que chega a tua bênção. É a hora que chega o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler em João, capítulo
Sim. 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 Vou fazer isso. Sim. Vai ajudar. Sim, tá bom, pastor. Obrigado. Sim. Sim, antes de nós orarmos a Deus, vamos ler no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 18. Depois faremos a leitura no 1 de João, também 4, versículo 8 e 11. Assim faço a leitura. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. 1 de João, capítulo 4, verso 8 até o versículo 11. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é lida neste momento que havemos de apresentar. Esperamos que o Teu Espírito Santo faça a obra de penetrar em cada coração. Penetrando em cada coração, que vivamos pela mesma palavra lida, que vai ser interpretada pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos a Deus, que abençoa cada um de nós a ouvir a palavra, e a nós que vamos apresentar, Pai amado, não somos tão suficientes de trazermos a interpretação, mas o Espírito Santo é aquele que vai ajudar-nos para darmos a mensagem como convém aos que vão ouvir a Tua palavra. Assim oramos e agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assento, graças a Deus. Deus seja louvado. Nós lemos esta palavra em João capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de João foi escrito pelo João, e esse é diferente dos outros evangelhos, que são os 3 evangelhos sinóticos, mas o João escreveu diferente. E como nós podemos ver, o capítulo central e o versículo central de São João é o versículo
16 de capítulo 3, que nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele nos amou antes de nós o amarmos. Nós não amávamos a Deus. Antes, Isaías dizia, em 53, versículo 6, que nós estávamos como ovelhas desgaradas. Andávamos no nosso caminho sem pastor, sem direção. Mas Ele, vindo a este mundo, enviado, dado pelo Pai, é para nos dar a vida em abundância. Não que nós o tenhamos amado, mas Ele nos amou. Nós não fizemos nenhum convênio com Deus, nenhum acordo bilateral para que possamos assinar os acordos, mas sim, Ele nos amou quando nós estávamos ainda vagando no mundo, sem direção, sem Deus. Aleluia! Aleluia! Eu gosto muito desta palavra, porque desde o momento que Deus me alcançou, eu achei graça nesta palavra. Achei graça nesta palavra. É por isso que nunca e nunca vou desistir desta palavra. Mas existem pessoas que já vieram aqui, se converteram, mas voltaram novamente para o mundo. Voltaram novamente para a desistência. Desistiram, voltaram. Por que voltaram ao mundo? Porque não aprenderam com Deus. Não se colocaram no caminho para aprender com Deus, para aprender com Jesus. E eu trago como tema a esta manhã o amor de Deus manifestado ao mundo. O amor de Deus manifestado ao mundo. Porque no mundo nós encontramos pessoas que não têm amor. Se podemos decifrar ou mostrar a pessoa de Abel, quem o matou é seu irmão. Porque lhe faltou o amor. Quem matou Abel é o seu irmão. Quem é? Caim. E quem vendeu José? São os seus irmãos. E quem invejou a Davi? São os seus irmãos. E quem expulsou a Jefté? São os seus irmãos. E quem é que ficou irado quando o irmão voltou para casa? É o irmão que ficou em casa quando o filho pródigo volta para a casa do pai. E logo, cada um de nós aqui onde estamos, temos um inimigo. E esse inimigo reside nas veias do nosso sangue. Reside na veia do nosso sangue. E às vezes a pessoa que vai te trair é aquele que você nasceu com ele. E às vezes nós achamos graça que é casamento, é beijo aqui, beijo acolá. Quando o casamento sair amanhã, é esse que vai te matar. Esse não é amor. O amor não existe. Como se diz em Angola, é de fachada, é de mentira. O amor, o mundo já não existe amor para abraçar o próximo. Hoje em dia temos pessoas fingidas. Dizem que ama, mas não ama. Mas aqui, na aproximação desta palavra, nós encontramos dentro deste evangelho, quando João estava narrando a pessoa de Jesus Cristo, dizia ele que ele veio aos seus e os seus não receberam. Amém? No capítulo 1 de João, ele veio aos seus e os seus não o receberam. Quais são os que não o receberam? São os seus irmãos, são os judeus, os hebreus. O povo de Deus, que deveria ser os missionários para o mundo inteiro, para o mundo todo, são esses que odiaram a vinda do Messias, do enviado, do Salvador. Quando nós não tínhamos o amor, mas Ele trouxe o amor até a ponto de morrer por nós. Aleluia! Aleluia! Nós não tínhamos amor, não tínhamos como começar, não tínhamos nenhum convênio com Deus. Mas mesmo assim Ele veio ao mundo, nos amou. Mas neste começo do versículo que nós lemos, no versículo
12 e 13, mas a todos quantos receberam, foram feitos filhos de Deus, que não nasceram da sangue nem da água, nem da vontade do varão, mas de Deus. A todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus não estão lá fora, estão aqui dentro. E eu quero que você esteja aqui dentro, não lá fora. Porque os que estão lá fora estão a resistir o amor de Deus. Estão a resistir a chamada de Deus. Estão a resistir a salvação do Senhor. Mas você que está aqui, não resistiu, viestes aqui, não desiste então. Permaneça no Senhor. E uma coisa que eu aprendi nessa narração de João, quando no capítulo 1, o João Batista batizava e depois viu a Jesus e apresenta nos seus discípulos: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. E ali, Jesus começa a receber o testemunho de João Batista. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Apenas João Batista veio preparar o caminho, veio abrir caminho para que o mundo conhecesse a Jesus, que é o caminho. Apenas João Batista era a voz que clamava no deserto, começando o que Jesus não podia começar. Porque assim como nós fomos apresentados aqui no pastor Rogerinho, de igual modo também o João Batista fez. Amém? Apresentado, não é logo subir aqui estou a pregar. Não, alguém que tem que te apresentar. E João Batista apresentou Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo resiste o amor de Deus, não quer o perdão, porque o perdão não está lá no mundo, está aqui dentro da igreja. Quem quer ser perdoado por Deus tem que estar aqui dentro, tem que ouvir a mensagem divina, tem que ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Por isso, a seguida, no capítulo 2, nós vimos aí Jesus a começar a operar milagre. Num casamento faltou bebida, ele transformou água em vinho. Aleluia! Vinho é símbolo de alegria. Não é símbolo de pancadaria, não. Beber para se encharcar e ir fazer confusão, não. Mas é simbolismo de alegria. O vinho alegra. Amém? E essa alegria é do Espírito Santo. Não é na carne, mas no Espírito. Hoje em dia, se você dirigir o teu carro embriagado, o polícia te apanha, mete o bafômetro, você vai preso e paga multa. Até pode perder a carteira. Então, qual é o benefício que está no vinho? Então, Jesus apresentou a antiga aliança e a nova aliança nele. E ali ele começa com os milagres. Aleluia! Agora vou tomar o meu assento. Obrigado, pastor Rogerinho. É assim que, no capítulo 3, nós encontramos já o versículo central, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Nicodemo, ele ficou assustado. Esse homem, o que ele faz, não vê de si mesmo. Por isso eu vou procurá-lo de noite. E ele foi e ouviu falar da vida transformada, da conversão e da mudança do comportamento, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então ele entendeu a mensagem de Jesus e logo Nicodemo se converteu. Não viu o seu grau social, mas ele converteu-se. E ali os discípulos foram aprendendo com Jesus. E ali nós começamos já a partir do primeiro capítulo até o capítulo 13, nós encontramos ali muitas lições que podemos dizer que os discípulos estavam a receber o discipulado para ser confirmado como discípulo de Jesus. Amém? Amém. No capítulo 4,
Jesus se encontra com a mulher samaritana. Um povo judeu e um povo samaritano que não se encontrava, mas Jesus, com a conversa da mulher samaritana, ali começou a aliança, começou a amizade com um povo inimigo para se tornar amigos. E os discípulos ali estavam a aprender com Jesus. E logo o discipulado dos discípulos para se tornar discípulos, quando creram em Jesus, ali prosseguiu. Por isso que nós, os pastores, temos uma responsabilidade. Quando alguém vem a Jesus, se converte a Jesus, temos que dar a garantia que ele tem que fazer, tem que sentar para aprender o discipulado. Tem que aprender os evangelhos, tem que aprender o perdão de Deus. Tem que aprender a justificação que está na fé com Deus. Porque sem aprender nada, ele vai ficar aqui como um crente de rotina. Tem que se inserir nos grupos dos intercessores. Eu creio que tem aqui uma atividade que se faz nos sábados. Você vem aqui, cria amizades, mas também está aprendendo a palavra do Senhor. Daqui a pouco, amanhã, te escala para dirigir, te escala para pregar, te escala e você vai aprendendo. E não só, tem que ler a Bíblia em casa. Tem que ler o Evangelho de João, de Mateus, de Lucas, de Marcos, as cartas paulinas, tem que ler Apocalipse. Lendo, você vai aprendendo a palavra do Senhor. Porque sem o conhecimento, você não vai a lado nenhum. Você vai vir por costume, você vai vir na igreja como rotina. Amém. E o capítulo 5, ali vimos também a cura do homem que tinha 38 anos na cama, sem ninguém olhasse por ele. E aliás, o anjo que vinha agitar a água no tanque de Betesda, quando agitasse a água, e quando para, e ele já era tarde, porque a água já parou, porque só se cura aquele que entra com água agitada. Aleluia! E Jesus encontra esse homem e deu-lhe a chance, porque ele é a água agitada. Jesus é a água agitada. Quando ele esperava aquela água, a água afinal apareceu na frente dele. Jesus o libertou daquela doença de 38 anos. E temos também no capítulo 6, quando Jesus apresentava-se que ele é o pão da vida. E a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Todo mundo fica, este aqui é um canibal. Esse aqui come pessoa. Está nos mandando comer a sua carne. Vamos lhe fugir. Era 70 discípulos, foram-se embora. E vocês? Ficaram só 12. Para onde iremos se tu tens aquele que tem a palavra da vida? Da vida. Nós não vamos de lado nenhum, porque você que tens a palavra da vida. Porque você não tem onde ir, senão é a Jesus. Jesus, temos que estar com ele em casa, no serviço, de viagem, assim que eu vim de Angola até aqui. Se não fosse Jesus no meu coração e na minha vida, eu estaria em casa, não procurava a igreja. Eu não procuro igreja Assembleia de Deus Pentecostal, eu procuro igreja onde adora a Deus. E eu encontrei aqui o Rogerinho, que louva a Deus, que adora ao Senhor, que exalta o nome do Senhor e que tem a doutrina nas veias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus viu a diferença que havia, que era muita gente, mas depois ficaram reduzidos. E os outros, porque foram-se embora. Tá bem, podem ir, mas e vocês também não vão? Não vamos, você que tem a palavra da vida. Jesus replica no versículo 63, que a carne para nada se aproveita, mas o Espírito é o que vivifica, porque as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Eu estou a dizer a quem que está aqui nesta manhã, que nunca aproveitou, nunca experimentou a vida com Jesus, essa é a tua hora. Apega-te com o pastor Rogerinho e aprenda a doutrina de Cristo. Aleluia! Porque a nossa Bíblia é cristocêntrico. Desde Gênesis e Apocalipse, é Cristo no maior realce da vida. Porque capítulo 3, versículo 15 de Gênesis fala de Jesus. Ele te pisará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ali falava de Jesus. Aleluia! Então Jesus apresenta aqui o número que tiver desistido, que
Ele que tinha a palavra da vida, Ele é o pão da vida. E no capítulo 7 ele faz a promessa do Espírito Santo. Jesus começa já a fazer a promessa do Espírito Santo nos seus discípulos. Porque ele já se despedia com... daqui a pouco eu vou me embora. E vocês vão ficar. Mas recebam o Espírito Santo. Apenas era a promessa. Não receberam ainda o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. E no capítulo 11... aqui aparece, no capítulo 8, aparece a acusação da mulher. Olha, essa mulher foi apanhada adulterando. Mas adultério é feito só com uma pessoa? Ou com duas pessoas? Está onde o rapaz que adulterou com essa mulher? Por isso, mulher, não aceita ser acusada, que és uma pessoa qualquer. Até porque a mulher... e a ventre onde nasceu Jesus era uma mulher. É Maria que trouxe ao mundo a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A encarnação foi feita através da ventre da mulher. E a acusação, e a mulher está exposta em todo lado, como que é uma coisa que não tem valor, mas a mulher tem valor. Mulher tem valor. Mulher, vocês têm valor. Porque se o homem, se não fosse mulher, não teria nascido. Jesus também, se não fosse mulher, não teria nascido. Então, valorizemos as mulheres. E os homens que vieram acusar a mulher, saíram lá envergonhados. Porque, finalmente, quando acusava a mulher, eles também eram grandes pecadores. E Jesus lhes provou que vocês também não valem nada. Sem mim, vocês também não valem nada. Agora, mulher, onde estão os teus acusadores? Todos abandonaram. Então, eu também te digo, e não te condeno, vai e não pecas mais. Amém. Mulher para ser valorizado, o homem para ser valorizado e para ter valor na vida e no mundo, você tem que evitar o pecado. Não peques mais. Amém. Eu como pastor, eu não posso designar ou dar um sujeito no púlpito dizendo que vamos orar pelos nossos pecados. Eu, pastor, vou dizer no púlpito que vamos orar pelos nossos pecados. Eu vou orar lá no gabinete. Amém? Vou orar lá em casa pela falha que eu cometer. Porque eu já não vivo mais no pecado. Amém? Eu já não vivo mais no pecado. O púlpito, o altar não é o lugar de pronunciarmos o pecado. Antes é o lugar de renunciarmos o pecado do povo. Para que o povo entenda que já não devemos viver o pecado. Mas eu, como pastor, não posso enfatizar como que ontem pequei, estou a vir pedir perdão aqui no púlpito. Amém. A mulher adúltera foi perdoada, porque Jesus, mesmo assim, não lhe condenou, mas lhe aconselhou que vai e não peques mais. Capítulo 9 de João, a cura do homem que nasceu cego. E ali perguntando aos discípulos, sempre aprendendo, porque esse percurso, a ênfase que estou a fazer é de aprendizagem. Amém? Dos discípulos. Mas Senhor, quem pecou? É pai e mãe, diz que nem pai, nem mãe, nem ele. Mas para que a glória do Senhor se manifestasse nele. Amém? E o capítulo 10, Jesus se apresenta como bom pastor. Porque havia um outro pastor que é mercenário e é ladrão. Porque ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Nós já andamos vagando lá no mundo como que tivéssemos um bom pastor. Afinal é falso, é mercenário. Que nos acabava tudo que nós tínhamos. É isso que eu disse, que Jesus me tirou debaixo da angústia. Debaixo da miséria. A miséria estava entrando em mim quando eu era jovem, com aquela capacidade e força de trabalhar. O olho grande saiu muito grande contra a minha vida. Mas um dia, orando de uma forma aleatória, de uma forma sem experiência, mas com salmos na minha mão, com a Bíblia na minha mão, Deus me revelou, porque eu estava angustiado, a ponto de me suicidar. E Ele me tirou daquela angústia. E me apresentou o Messias, me apresentou o Salvador. E eu recebi um capítulo da Bíblia, capítulo 8 de Isaías, que diz, no versículo-chave, dia 9, que diz que não tens um Deus, a razão pela qual procura os adivinhadores,
procura os que estilheiam, os que adivinham, os que consultam os mortos. Não tens um Deus para procurar para procurar ao Deus dos mortos enquanto você és vivo. E essa pergunta é feita em mim. No mesmo tempo, acordando do sono, li o versículo todo e os versículos 19, mesmo assim não entendi nada. Eu fiquei triste. Na mesma hora, Deus, acordado, me fala com o meu ouvido que vai em Luanda, porque eu estava na província, onde você vai receber a interpretação desta mensagem. E eu estava angustiado. Eu não tinha vontade de viver. Com a minha esposa, ela sabe muito bem, por um pouco ia me esfaqueando, porque já não tinha mais esperança de vida. Mas quando eu um dia me apresentei a Jesus, ali tudo mudou. Naquela noite tudo mudou. Sonhei já que estava no meio dos irmãos da igreja, louvando ao Senhor e glorificando o seu nome. Deus me tirou no lugar de dificuldade, de angústia, quer dizer, de desespero, de sem esperança de nenhuma coisa na minha vida. E hoje estou aqui. Na altura tinha 25 anos e hoje estou com 65 anos. Deus fez graça em mim e deu-me também essa família abençoada. Então Deus é tão bom e é tão maravilhoso. Amém, igreja? E também, no capítulo 11, nós vimos aqui a ressurreição de Lázaro. Tudo que é impossível aos homens, para Deus é possível. E hoje em dia tem muitos que estão se aventurar, que estão a morrer, entram no túmulo, porque depois vai ressuscitar no terceiro dia. É mentira, já foi de vez. Nas redes sociais já vimos isso. O homem se meteu na cova, mentira, vou ressuscitar no terceiro dia. Não ressuscitou. Morreu de vez até hoje. Mas aqui, Jesus estava nos provando que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, tem a vida. Então, Jesus provou aqui que Lázaro, vou lhe provar que eu sou a ressurreição e a vida. E ressuscitou. Mas tornou a morrer. E daqui a pouco Lázaro trouxe alvoroço e grande testemunho na cidade. E tramaram que olha, esse homem só tem fama porque ressuscitou a Jesus. Se estão lhe seguir a muita gente, é porque ressuscitou a Jesus. Então vamos matar aquele protagonista desta fama. Queriam mais matar o Lázaro. Meu Deus, olha o mundo que não tem amor. O bem feito a você, ainda há quem vai te odiar quando Deus te faz o bem. Por isso você preserva aquilo que você tem, para que alguém não tome aquilo que Deus te colocou na sua mão. Para que ninguém tome aquilo que você recebeu da mão de Deus. Porque alguém tem inveja de você. Porque o teu brilho assusta muita gente. Mas mesmo assim, em vez de te seguir você para vir receber esse brilho, ele ainda quer te matar. Quer tramar uma. Para você ficar sem aquilo que você recebeu de Deus. Então aqui Lázaro estava sendo morto novamente porque trazia fama da pessoa de Jesus. E aqui no capítulo 13, nós encontramos Jesus lava os pés dos seus discípulos. Lava pé dos discípulos. E aqui muita gente já começa a fazer maracutaias, fazer coisas que não deveria se fazer porque interpretaram mal o versículo e o capítulo todo de Jesus a lavar os pés. E ele demonstrava o amor que ele tinha para com um próximo, sendo ele superior, mas já ele lava os pés dos menores, dos alunos. E ali devemos nos amar uns aos outros. E devemos levar as cargas uns dos outros. E devemos orar uns pelos outros. E a oração de um justo pode muito seus efeitos. E a oração de um justo se pode muito seus efeitos. Então eu não posso deixar de orar para o meu próximo. Aleluia. E aqui terminamos com o percurso dos discípulos e com a multidão. E essa multidão que alguns abandonaram, mas os discípulos permaneceram, embora havia um que era traidor, que era quem? Judas.
Os outros abandonaram, mas ainda tinha um que não abandonou, que estava naquele lado, mas estava sempre aí no meio dos 12. E não só um, também havia ali o duvidoso. Também na igreja nunca falta um Judas, nunca falta um duvidoso. E vamos ter paciência com os duvidosos. E vamos ter paciência com aqueles que nos traem também. Olha, aquele que te trai é aquele que aponta o dedo, que te dá um beijo de traição, mas você ainda lhe ama. Porque ainda a Bíblia nos diz que quem te faz o mal, você lhe faz o bem. Porque o mal se paga com bem. Amém? Amém? E Jesus agora faz uma narração a partir do capítulo 14, capítulo 15, e capítulo 16 e 17, uma narração de revisão com seus discípulos. Garantindo os discípulos. No capítulo 14, não se turbe vossos corações. Credes em Deus, credes em mim. Que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. E há quem disse que, olha, mostra-nos o Pai. Você tanto tempo não conhece o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. E o Tomé, não estando satisfeito, Jesus ainda lhe replica dizendo que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa experiência e a revisão da matéria é a partir do capítulo 14. O capítulo 15 também, Jesus fala aos seus discípulos. Eu sou a videira e vós sois a vara. Não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Aleluia! A vara que dá fruto, eu ainda a limpo. E a limpando para que dê mais fruto. Aleluia! Então, essa revisão não era comum. Não era da multidão, nem dos sacerdotes, nem tampouco dos fariseus e saduceus, mas era só dos discípulos. Porque era a despedida. E ali garantindo o Espírito Santo, aquele consolador que virá. Que quando eu for, virá outro. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele que enche o nosso coração. É por isso que quando nós vemos aqui a cantarmos, a louvar, a bendizer, a exaltar o nome do Senhor com toda alegria, saltitando, é aquele Espírito Santo que trabalha em nós. Como quando vejo a advogada aqui, a advogada quando pula aqui, eu também sinto o meu espírito ali também a se mover. Aleluia! Eu quando vejo também o pastor Rogerinho a pregar aqui, eu quando vejo também as mamãs pastoras, a mamã pastor também quando prega aqui, não é vinho, não é cerveja. Aleluia! É o Espírito Santo. Então Jesus estava dando as últimas instruções. A vara que dá fruto, eu ainda limpo. Para que dê mais fruto, mais fruto. Aqui a recomendação é dar mais fruto. Amém? Aqui a recomendação é dar mais fruto. Mais fruto, não. A vara que dá fruto, ele diz que ainda limpa. Quem é o agricultor que não saiba limpar o seu campo? Aquelas plantações que devem ser limpas para que amanhã dê mais. Podar. E nós também devemos ser podados. Há hábitos também que devem ser podados. Há hábitos feios para que você dê mais fruto. Amém? Aleluia. Que até aqui os discípulos estão aprendendo, amando. Porque é ali onde ele recomendava que amai-vos uns aos outros, como eu também vos amei. E ali o amar começa aqui. Enquanto que no capítulo 3 ninguém sabia amar. Mas a recomendação é, quem crer, aleluia, no seu Filho enviado, no único Filho, no unigênito, primogênito Filho de Deus, aquele que o amar, o aceitar, aquele que o receber, aquele que crer nele, esse que será seu discípulo. E o discípulo ali começa a amar. Começa a amar.
e aprende a amar. O amar não começa no capítulo 3. Ali começa o versículo crer. Quem crer, aleluia. Ainda Marco diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Crer. Quando nós não amávamos a Deus. O que nós lemos aqui no capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Não é isso? Que nós não amávamos a Deus, mas Ele nos amou. Nós não tínhamos convênio com Deus. Um acordo bilateral. O acordo entre o povo brasileiro e o povo angolano. Vamos assinar aqui o documento dos acordos, das explorações que vamos ter de petróleo. Aqui também o Brasil nos manda viaturas de grande porte. Não, ninguém sentou com Deus. Apenas Ele sentou por si e o seu Filho amado, o Espírito Santo, para vir aqui salvar a humanidade. Agora o teu dever é crer. O teu dever é crer. Se não crer, estás condenado. Se resistir o amor de Deus, estás condenado. E por fim, dessa narração, dessa reflexão, dessa despedida com seus discípulos, ele orou por eles. No capítulo 17. Amém? Jesus é bom. Sabia que já vou partir, agora devo orar para os meus discípulos. Ele orou a favor dos discípulos. Amém? Diz que, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele diz, além da oração, diz que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições e vos perseguirão. Vos entregarão nas sinagogas. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! Eu venci. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, os livre do mal. Olha, a oração de Jesus vale até hoje. Quando você dorme, não há nenhum demônio, não há nenhuma feitiçaria que te atua, a não que você se deixe levar na fraqueza, e fraqueza para o pecado. Porque a fraqueza não é pecado. Mas quando a fraqueza te leva ao pecado, é quando se torna pecado. Então Jesus orou pelos seus discípulos. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. E nesta ocasião, Jesus orando pelos discípulos, ele estava sempre enfatizado. E vamos pular um pouco pela reflexão de Jesus com seus discípulos. Quando chega no capítulo 21 de João, Jesus, depois da sua ressurreição, e apresentou-se nos discípulos, ainda encontrou-os a pescar, numa pesca maravilhosa que ele os manda, e comeram junto o peixe, porque a comida também faz amizade, amém? A comida também faz bem. Jesus ali, o encontro com os discípulos, comeram junto o peixe. Aleluia! A pesca maravilhosa. Mas quando, num momento ou outro, Jesus começa a perguntar a Pedro, Pedro, você amas-me? E ele responde que sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Diz que sim, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Mas o Pedro ficou entristecido porque 3 vezes a me perguntar. O que significa isso? Ficou triste. E Jesus disse que quando te converterdes, ajuda os teus irmãos. Quando se converterdes, ajuda os teus irmãos. Olha, aqui temos que nos ajudar uns aos outros. Não podemos ver o outro a cair e você está a rir. E Pedro ainda não estava convicto até ali. Não estava convicto até ali. Mas só ficou convencido no dia do Pentecoste. Até porque quem fez as declarações era Pedro. No dia do Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho no capítulo
5 de Gálatas, versículo 22 a 23, temos um versículo muito chave. Porque apenas crer e amar e não dar fruto, ainda que você tenha tudo na vida e dá aos pobres, tenha tudo na vida e dá aos pobres, e você se agaba, se vangloria que eu tenho isto e aquilo. Se não tiver amor, nada seria. Mas além do amor, temos que dar fruto. E nesse fruto nós também encontramos o amor verdadeiro. O amor que Deus nos recomenda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos Jesus, quando nós acreditamos no seu nome e cremos no seu nome, e Ele nos leva a sermos seus discípulos. E ser discípulo, eu quando comecei com a vida cristã, eu me apaixonei com a palavra do Senhor, lendo a Bíblia Sagrada, mas não foi suficiente. Comecei a fazer cursos por correspondência. De França, de Alemanha, de Portugal, daqui do Brasil. Comecei a fazer curso por correspondência. Comecei a ir nos acampamentos, retiros bíblicos, conferências bíblicas, e ali me fez crescer rapidamente. E logo colocou em prática. E eu comecei a orar. E quando eu orava, afinal os filhos estavam a aprender comigo. E hoje, eles comentam no Facebook, nas redes sociais, que o nosso pai era o nosso galo que nos acordava. Que finalmente quando eu orava, eles estavam a ouvir. Estavam despertados. E hoje, são pastores que estão a despertar os outros. Aleluia! Você não pode ficar em casa, porque a minha casa, a minha igreja é no meu coração. Não tem que partilhar a experiência com os outros. Amém? Porque alguém vai aprender no silêncio contigo. Não ficas em casa, venha também na igreja. Quem está assistindo em casa, olha, o angolano está a te apelar aqui no Brasil. Eu amo vocês. Não fiquem em casa, venha na igreja. Aleluia. Aceita Jesus. Partilha a tua experiência com os outros. Aleluia. Aleluia. E nós, quando aceitamos Jesus, fizemos uma declaração de guerra. Guerra contra Satanás. Guerra contra a nossa própria carne. Porque essa carne tem muitos apetites. E esse apetite não tem velho, não tem criança, nem tem jovem. Amém? Olha. Temos que declarar essa guerra contra a nossa própria carne. Contra os invejosos. Contra o pecado. Porque o pecado às vezes não está lá, está aqui. E quando acontecer, porque vamos culpar os terceiros. Não, é você. Não faça isso. Quando nós aceitamos, declaramos uma guerra contra Satanás, contra o mundo. E a Bíblia diz que quem se faz amizade com o mundo, se faz inimizade com Deus. Não fazem amizade com o mundo já está entregue, porque o diabo, Satanás, é que está como o príncipe deste mundo. E ele ainda se agaba dizendo que, olha, Jesus, eu então tenho tudo. Se você me obedecer e se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Porque me foi entregue. Quem lhe entregou? Lá, no jardim. Lucas capítulo 4, né? Lá no jardim, nós entregamos de bandeja aquilo que era sagrado. Amém? E o diabo agora está a entregar a quem quiser. A quem quiser, ele dá tudo. Olha, estava vendo nas redes sociais um quimbandeiro que está a dar dinheiro, que está a dar sorte, que está a dar não sei o quê. Dinheiro não vem do quimbanda, vem do serviço. Amém? Vem da formação. É por isso que nós apostamos, eu e a minha esposa, apostamos dar formação nos filhos. E hoje em dia, trouxe problema em algumas pessoas próximas, pela formação dos filhos.
Porque eu é que tenho engenheiros. Você está morando bem, tem teus filhos que te ajudam. Mas a culpa é minha se você está a passar mal. Por isso esse mundo, não adianta nós confiarmos no mundo, nem o que no mundo há. E nós temos que cada vez mais orar a Deus. Porque o que te faz mal, você não lhe fez mal nenhum. Apenas só vai vir te fazer mal. Então é por isso que a nossa luta é cerrada. Contra Satanás, contra o mundo, contra a carne, contra os espíritos maus. E até contra os feiticeiros. A nossa luta é cerrada. E eu sei que as culturas são diferentes, de Angola e Brasil. Mas também vocês têm vossa parte aqui. Não é? Na cultura, as coisas que acontecem nas famílias. Mas a verdade é que a luta é a mesma em todo mundo. A luta é a mesma em todo mundo. Hoje em dia, lá em Angola, o que está a reinar são as talas. Talas significa, são minas tradicionais, malignas, que entram no pé, e alguns já lhes amputaram os pés. Quando entra, a perna inflama, é só Deus. Mas essa guerra está cerrada quando você aceita Jesus. Aleluia! Está cerrada, e até porque já está ganha. Já está ganha. Apenas você vai trilhando no caminho do Senhor. Não te preocupes, não se turbe o vosso coração, dizia Jesus. Aleluia! Se andarmos na luz, como Ele na luz está, então somos bem-aventurados. Porque a luz atrai luz. Amém? A luz atrai paz. A luz atrai bênção. A luz atrai amizade. Não fingidas, mas sim amizades verdadeiras. Amém? Eu trouxe a minha luz aqui. E também atraí a minha amizade com o pastor Rogerinho. E com a comunidade da casa de oração. Aleluia! Por quê? Por que eu tenho essa amizade? Porque trouxe luz, que veio de Angola, não é verdade? Amém! Agora a treva atrai o quê? Maldição. A treva atrai o quê? Maldição. Atrai treva. Treva atrai treva. Atrai feitiçaria. Atrai desgraça. Atrai miséria e pobreza. E por fim, a pessoa mora na rua. Por quê? Abraçou a treva. Não abraça a treva, abraça a luz. Porque a luz é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Porque a treva não traz outra coisa senão confusão. Atrai confusão. E nós não atraímos confusão, atraímos a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ler em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem tem a sua Bíblia aberta, eu também vou abrir a minha. Vamos fazer uma leitura. Amém? E nós vamos entender qual é a vontade de Deus. Aqui fala do fruto. Glórias a Deus. Eu acho que todos encontramos esse versículo maravilhoso. Esse versículo não é para os mundanos. Esse versículo talvez não é para a pessoa que começou hoje com Jesus. Mas você pode já começar a contemplar esse versículo. Mas sobretudo para aqueles que já estão discipulados. Para aqueles que já receberam a doutrina de Cristo. Para aqueles que já sentaram para depois levantar para ensinar. Porque ninguém pode levantar para ensinar se não assentou para aprender. Amém? Agora esse versículo está a dizer assim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
e contra estas coisas não há lei. Há uma outra tradução que na fidelidade fala de fé, não é? Fala fé. E se nós entendermos desse versículo, fala de fruto. O fruto do Espírito é amor. Nós sabemos que é fruto. Eu consigo ver as laranja ou tangerina que abre, que tira bem a sua casca. Ele está dividido com fatias. É uma única fruta, mas tem fatias. É assim também a nossa vida. E se for essa fruta apodrecida, ou uma laranja, ou uma tangerina, uma parte do corpo da laranja está podre, você não vai comer a parte podre. E é capaz, pela higiene, para não contrairmos um vírus ou uma bactéria, não vamos comer aquela laranja. Não vamos comer, vamos deitar fora, não é verdade? Não vamos comer. Até uma batata pode contaminar as outras. Uma laranja pode também ir. Então, se temos frutos ou frutas, temos que escolher os bons, os maus, deitar fora. Assim também como a igreja do Senhor. Temos que deitar tudo que é negativo, tudo que não convém. Agora aqui, o fruto do Espírito nos apresenta uma fruta completa, genuína, saudável, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e domínio próprio, que noutra tradução, a temperança. Amém? E vamos ler em verso. Aqui começa com amor. Não é verdade? Começa com amor? Com amor. E se nós lermos em verso, vai terminar aonde? Alguém pode me ajudar? Se nós lermos no fim do versículo, vamos terminar aonde? Começamos lendo amor. Se lermos o inverso, vamos terminar aonde? Vamos terminar aonde? No amor. Se eu ler amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança, e contra essas coisas não há lei. E começando, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, paz, gozo e amor. Significa que o amor está no começo, está no fim. Está no fim, está no começo. Porque Jesus ele é alfa e ômega, o princípio. E você não pode ter fruto sem ter amor. E você não pode ter amor sem ter esse domínio próprio, essa fidelidade, esta bondade. Essa é a tarefa já do pastor Rogerinho, para doutrinar a igreja. Porque aqui a lição está ali, com aquele que vai sentar para aprender, para amanhã levantar para ensinar, para receber a responsabilidade na vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, você que ainda não aceitou Jesus, você não sabe amar, mas para você amar tem que aprender com Jesus. E aprendendo com Jesus, ele aceitar como seu único e suficiente Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E a todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Que Deus abençoe esta comunidade. Que Deus abençoe para que marchemos com Jesus, para nos fazermos discípulos dele, com verdade e darmos fruto, e fruto com abundância. Que Deus abençoe. Amém. E eu peço o pastor Rogerinho para vir aqui ministrar a oração para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Tá bom. Muito obrigado. Sim, pastor.
Muito obrigado, pastor. Você faltou nos estudos durante uns bons anos, Deus te trouxe hoje para isso. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe, viu? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Manuel, sua família. Fiquem sempre à vontade e se sintam em casa. Tá bom? Bom, eu queria, pegando um gancho na mensagem do pastor, fazer esse apelo. Se você está no nosso meio e deseja entregar sua vida para Jesus, isso não é viver a partir de um contexto religioso, mas nós oferecemos um relacionamento com esse Jesus que nos amou. Amém? Então esse convite está aberto. Se você está distante da comunhão, também esse convite é para você, e Ele quer te fortalecer e que você faça parte dessa família de amor. Amém? Tem alguém no nosso meio que queira fazer essa oração hoje? Amém? Tranquilo, gente? Todo mundo em paz? Tranquilo? Tudo certo, eu vou orar por você. Tá bom? Enquanto o pastor Manuel estava ministrando, algo que me chamou muito a atenção no testemunho dele foi a forma com que o amor de Deus encontrou ele. E existem processos na nossa vida que nos fazem perder a esperança e ficamos desesperançados, como ele esteve um dia. Eu também vivi essa mesma experiência de ir para um suicídio e tentar de alguma forma contra a minha própria história. E o amor de Deus se revelou ali, como se revelou na vida do pastor Manuel, e gerou a partir dessa semente do Evangelho, uma família sacerdotal, e os filhos e os netos, todo mundo está na presença de Jesus. O que significa isso? Que existem momentos, mesmo estando na caminhada, nós temos pensamentos da desistência. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje, pensando em desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, desistir da sua vida. Eu sei que existem pessoas no nosso meio que precisam receber essa oração. Você talvez tenha vivido dias muito difíceis, não sei qual realmente é o que se passa na sua vida, mas eu queria orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está aqui, eu sei que tem, gente. E eu vou pedir para o pessoal do Ministério de Música subir aqui. Nós vamos cantar uma música bem alegre, bem, amém? Celebração, isso. Mas eu sei que tem pessoas aqui assim, gente. Se o Espírito Santo está nos incomodando, nos dando essa direção, é porque você precisa receber essa oração. Temos uma jovem vindo, geralmente um vem, depois a fila começa a andar, amém? Então, se você tem pensado em desistir da sua vida, isso não é uma questão de expor você, mas é você estar de fato abraçado pela palavra de Deus e pelo amor dele. Mais do que pensarmos numa questão da exposição, Deus está te chamando. Eu sei, gente, a gente fica resistindo. Quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Que você, de alguma forma, seja atraído pela bondade, pelo amor de Jesus, tá bom? Vamos orar por essas queridas, em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá. Pai querido, nessa manhã nós queremos glorificar o teu nome pela vida das tuas servas, e nós repreendemos todo espírito, ó Deus, de suicídio, todo espírito de morte, seja repreendido na autoridade de Cristo, Pai. Nós oramos, declarando um tempo de cura, de restauração e de milagres. Em nome de Jesus, o Senhor tem entregue algo nas mãos dessas queridas, ó Pai. O Senhor está entregando nas vidas delas, ó Pai, um novo propósito, um novo significado. Ó Deus, que o Senhor arranque todas essas lutas, dores e sofrimento. Que o Senhor, ó Deus, dê às tuas filhas, ó Pai, um tempo de paz, um tempo de restauração, e que elas saiam daqui abraçadas por esse amor, ó Deus, que é uma pessoa, ó Deus, e conduzidas pelo teu Espírito Santo para manifestar, ó Pai, a bondade, a longanimidade, a fé, a mansidão, o amor, o domínio próprio, tudo aquilo, Pai, que nós recebemos do Senhor nessa manhã. Que as tuas filhas saiam para manifestar isso nas relações conflituosas, que muitas vezes são motivos, como o teu servo bem falou, ó Deus, é no nosso próprio sangue que existem, ó Deus, a traição, existe muitas vezes, ó Pai, ó Deus, a mentira, o engano, Pai, dentro mesmo das nossas casas, dentro dos nossos lares. Cristo vai nos ensinando, Pai, a partir desse discipulado que nós ouvimos na manhã de hoje.
Ó Deus, que existem sim, ó Deus, momentos em que nós decepcionamos e somos decepcionados, mas existe sobretudo o amor do Senhor, que cobre multidão de pecados, e o Senhor as trouxe aqui essa manhã, ó Deus, para sair daqui lavadas e cobertas pelo Teu amor e pelo Teu sangue, que a Tua graça seja sobre elas, e que elas possam ir por toda a sua vida, Pai, manifestando o perdão, manifestando a restauração, em nome de Jesus, que o Senhor arranque a raiz de amargura, que as leva a desistir de sonhos, da própria vida, ó Deus, essa semente do engano, caia por terra, Senhor, e que o Senhor visite as suas casas, visite o seu coração, dando a elas a força necessária, a cada um que está presente aqui, que talvez, Pai, por, ó Deus, não querer sair do seu lugar, ó Deus, e manifestar, ó Deus, uma ideia de fraqueza, nunca seremos, ó Pai, ó Deus, irresponsáveis na tentativa de sensibilizar as pessoas, quando não for a voz do Senhor chamando. E nós sabemos que o Senhor, ó Deus, é um Pai de amor, o Senhor veio nos atrair a esse lugar, com o propósito de nos abençoar, e mesmo que pessoas se não deram esse passo de estar aqui à frente, que o Senhor continue abraçando, acolhendo em amor, e dando a cada um dos teus filhos, ó Pai, direcionamento, Pai, fortalecimento, e que a Tua graça seja sobre todos, que nós sejamos curados e restaurados por esse amor e por esta graça, em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por esse tempo, pedindo o Teu fortalecimento, a toda a comunidade Casa de Oração, muito obrigado, em nome de Jesus, vocês podem abraçar essas queridas, vamos aplaudir a Jesus, amém? Ainda em pé, eu queria que você fizesse assim com a sua mão. Ó, acabou o culto lá para os jovens lá em cima, mas o culto está rolando aqui, eu não quero que isso se repita. Estão lá na porta da igreja lá, podiam estar aqui recebendo oração. Em nome de Jesus. Tá bom? Faça assim com as suas mãos. E vamos agradecer a Deus por esse tempo. Tudo bem? Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua vida, pela sua família. Os irmãos que estão em Angola nos assistindo, sejam todos abençoados para a glória de Deus, amém? Tua família, esposa, filho, nora, netinho, que o Senhor continue te abençoando. Nós vamos celebrar uma música bem alegre, original lá, né? É isso. Kakula isakala isso. Ó. Kakuli, kakuli, kakuli. Ó. Avangelia. Vou chegar lá. Vocês vão ver um vídeo meu lá em Angola, lá. Vou dedicar um período de férias lá. Amém? Conhecer, receber, ser tocado por aquela alegria. Amém? Então, queria que você fizesse assim com as suas mãos. Nós vamos agradecer a Deus. Temos uma oportunidade de passar ali na nossa cantina. O pastor falou que é o momento da gente sempre ser bênção um na vida do outro, e quando você passa na cantina, você de alguma forma contribui para que o recurso chegue na mesa de algumas pessoas. Ontem nós fizemos uma ação e conseguimos ser um refrigério para uma família. Você pode não imaginar, mas existem tantas questões acontecendo no nosso meio, e que precisam tanto da nossa intervenção. Somos um tanto quanto limitados em pensando na comunidade, mas nos recursos que precisamos para manter a estrutura da comunidade. Mas existe sim no seu coração o amor, a generosidade, e você faz a sua contribuição tomando um café, pagando um café para alguém. Você que é solteiro, viu uma irmã que está solteira, paga o café para ela, convida. Vou te convidar para onde? Lá na cantina da minha igreja. Ó, não é besteira não, gente. Já saiu alguns casais assim. De repente, pode colar para você. Tá bom? Vai que cola. Tô te dando uma moral aí, meu irmão. As irmãs falaram, não tem homem na igreja, olha. Que fase. Então eu queria dispensar vocês e agradecer pela sua presença aqui. Domingo que vem nós temos a nossa Santa Ceia. No nosso quadro de avisos ali, eu queria que você fosse subindo bem devagar. Tem ali alguns grupos da nossa comunidade. A gente tem o desejo de fazer uma atualização do nosso cadastro de membros, então é importante você entrar naquela comunidade,
logo a gente vai fazer um Google Forms para mandar ali, para atualizarmos o seu cadastro. E você também vai poder acompanhar todas as programações da igreja, né? E a gente vai sempre mandar de forma ordenada, para que as informações importantes não se percam e você fique antenado com tudo que está acontecendo na igreja. Tudo nós estamos pensando numa organização e vai dar tudo certo. Tem uma comunidade que você cria agora no WhatsApp, e nós vamos organizando a nossa comunidade a partir dessa estratégia. Tudo bem? Nos ajudem. Passa lá, faz a leitura lá no QR Code, tem ali a oportunidade de você estar conectado com a gente também como igreja, tá bom? Bom, faça assim com as suas mãos, já falei umas 3 vezes isso, né? É bênção, irmãos, tem culto que a gente não quer acabar, amém? Então assim, não vá correndo, desfrute da música, dance. Tem alguns irmãos que são bem de dança, quando você vai nas festas aí eu vejo os vídeos. Então vamos dançar para Jesus aqui, tá bom? Não vai embora correndo não. E a cantina vai ter o tempo ali para te esperar, tá bom? Pai, muito obrigado por esta manhã tão especial. Muito obrigado pela vida do pastor Manuel, pela vida da sua esposa e da sua família. Que a tua graça seja sobre todo o povo de Deus nessa manhã. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, vai continuar realizando na nossa experiência de mesa, agora ali, Senhor, na cantina. Muito obrigado, Senhor, que o teu amor, meu Deus, que foi nos ensinado, nos foi ministrado, permaneça em nossos corações, que nós manifestemos ele por onde passarmos. Que a graça maravilhosa de Jesus repouse sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o consolo e a comunhão do teu Espírito seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém? Não esqueça de trazer as suas primícias a semana que vem. Se você pode cooperar doando uma cesta básica, a gente vai fazer chegar na mesa de quem precisa. Deus abençoe. Muito entusiasmo, ó. Vamos dançar. Uou! Vamos lá, gente. Levante a sua voz. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Soca